Olá a todos, mais um estudo da Bíblia Sagrada. Vamos falar no capítulo 6, Gênesis. Vamos ver o que fala sobre esse capítulo. Esse capítulo relata a história de corrupção, a história de corrupção da humanidade, antes do dilúvio e o chamado de Noé para construir a arca. Quem lembra da história? A ideia central desse capítulo é a persistência do pecado humano, a importância da fidelidade e obediência a Deus, mesmo em tempos de grande decadência moral e espiritual. Eu vou dar uma ideia central do capítulo em tópicos. Vamos lá então. O primeiro é a corrupção e decadência moral. Esse capítulo descreve a corrupção generalizada e a perversão dos pensamentos e intenções dos corações humanos. Isso serve como um lembrete de que, mesmo em meio à decadência moral ao nosso redor, é possível manter nossa integridade e fidelidade a Deus. A fidelidade de Noé. No meio de uma geração corrupta, Noé é descrito como um homem justo e íntegro. Andava com Deus. Sua fidelidade e obediência destacam a importância de permanecer firme em nossa fé. Mesmo quando todos confrontados com a oposição e a tentação. A proteção e a provisão divina. Deus promete proteger Noé e sua família durante o dilúvio, fornecendo-lhe um meio de salvação. Isso nos lembra que mesmo em tempos de crise, podemos confiar na proteção e provisão divina e permanecermos fiéis e obedientes aos seus pensamentos. Ser sempre obediente aos nossos pensamentos, sempre pensamentos positivos. A esperança e renovação. Apesar da devastação do dilúvio, a história de Noé também representa a esperança e renovação. Depois das águas do dilúvio se acalmaram, depois das águas do dilúvio se acalmaram. Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra com o dilúvio. Isso nos lembra que, mesmo em meio à adversidade, sempre há esperança e oportunidade para que um novo começo e renovação espiritual esteja conosco. A ideia motivacional desse capítulo é a persistência e a fidelidade e obediência a Deus, em meio à corrupção e à decadência moral. O chamado para agir em conformidade com a sua vontade e confiança na proteção e na provisão divina, mesmo em tempos de crise. Então, nunca perder a fé, jamais. Sempre tem fé que sempre dias melhores virão, com fé em Deus. Vamos lá então no capítulo 6, vamos ver aqui sobre o que ele fala, qual que foi a história dele. Eu dei os pontos motivacionais, agora eu vou falar sobre a história dele. A história dele se espalha pela humanidade
resultando a corrupção, né? A corrupção se espalha pela humanidade, resultando em perversão generalizada dos pensamentos e intenções do coração humano. Deus observa a maldade humana e se entristece com ela. Deus decide destruir a humanidade e toda a vida na terra em meio de um dilúvio. Ele ficou tão decepcionado com os seres humanos, com pensamentos ruins, com perversão generalizada de pensamentos do coração humano. Ele ficou tão triste que ele decidiu destruir a humanidade. Achou que a humanidade não tinha jeito. E ele resolveu destruir por meio de um dilúvio. Noé é descrito como um homem justo e íntegro e que andava com Deus. Deus encontra graça a Noé e escolhe para ser o precursor de uma nova geração. Noé recebe instruções detalhadas de Deus para construir uma arca com meio de salvação para ele. Sua família, representantes de todas as espécies de animais. A arca é projetada para ter 3 andares, com medidas específicas para sua construção. Deus decreta que o dilúvio virá para destruir toda a vida na terra. Noé é instruído a entrar na arca com sua família e os animais, e Deus promete protegê-lo. Noé segue fielmente as instruções de Deus e constrói a arca conforme as especificações dadas. Noé leva 7 pares de animais limpos e um par de animais impuros para a arca. Noé e sua família entram na arca e Deus fecha a porta atrás dele. O dilúvio começa, com chuvas que duram 40 dias e 40 noites. As águas do dilúvio cobrem toda a terra, subindo acima das montanhas mais altas. Toda a vida terrestre é destruída pelo dilúvio, exceto aqueles que estão na arca. As águas do dilúvio prevalecem sobre a terra com 150 dias. Deus se lembra de Noé e faz um vento passar sobre a terra, fazendo as águas recuarem. A arca finalmente repousa sobre as montanhas de Ararat. As águas do dilúvio continuam a recuar até que o topo das montanhas fique visíveis. Noé solta um corvo e uma pomba para verificar se as águas recuaram. A pomba retorna à arca, indicando que as águas ainda cobrem a terra. Noé espera mais 7 dias e solta novamente a pomba, que retorna com uma folha de oliveira, indicando que as águas haviam recuado. E assim encerra o capítulo 6. Fica também uma reflexão para todos nós. Sobre a corrupção, a decadência moral, a fidelidade de Noé para com Deus, o chamado para a ação, o chamado de Deus para Noé, para construir a arca, a proteção e a provisão divina,
e a esperança e a renovação. Fica tudo para a gente refletir. Mais um momento. Eu desejo que todos fiquem com Deus e até a próxima com o capítulo 7. E não se esqueçam de inscrever no canal. Obrigada.